Paz do Senhor, queridos. Bênção poder estar com você mais uma vez, nesse nosso tempo aí de ministração, de estudo da palavra. E eu gostaria, no dia de hoje, compartilhar com você aquele assunto que nós começamos, no último encontro nosso. E o tema nosso é a unção de Jeú, Nós vamos aí para a parte 2. Só lembrando um pouquinho daquilo que nós conversamos, no primeiro encontro aí, no nosso primeiro vídeo, que nós conversamos um pouquinho sobre a realidade que nós, muitas vezes, como igreja, estamos vivendo, passando, e qual é a disposição de nós verdadeiramente darmos os passos necessários para realizarmos o propósito daquilo que Deus tem. E nós começamos a olhar um pouquinho a vida de Jeú. Eu quero continuar hoje nesse tema, e só relembrando aí, que o Senhor chama o Jeú e separa ele. Você lembra da história que nós vimos isso lá com Elias, quando Elias então recebe da parte do Senhor a direção de que ele deveria ungir, alguns ali, para destruir todo o engano, toda a mentira, tudo aquilo que Jezabel e Acabe tinham lançado no meio do povo de Deus. E o Senhor levanta Jeú para isso. E aí nós fomos vendo a história toda, vimos aí a importância de ser alguém que tem uma espada, e diz ali o texto, que Jeú sabia usar bem a espada, lembrando a realidade nossa em relação à palavra de Deus, quando a própria palavra nos diz que ela é como espada, que corta como dois gumes, que corta tudo que precisa ser cortado e transforma tudo que precisa ser transformado. E vimos também a ousadia e a intrepidez. E aí nós vimos ali no texto de 2 Reis 9 a 20, quando nós vimos que aquele momento, quando Jeú está se aproximando ali do povo, do rei, e aí ele está se aproximando e o vigia em cima da torre, o rei manda alguém ir lá falar com Jeú, e Jeú diz assim: o que tu tem com a paz? Você vem em paz? Ele diz: o que você tem com a paz? Passa para trás de mim. E o primeiro passa, o segundo passa, e nenhum dos mensageiros voltam. E aí o rei, preocupado, sem saber o que fazer, aí o moço de vigia, o que estava vigiando ali, guardando a torre, ele diz assim: olha, não voltou ninguém, rei. E quem está vindo na frente, e guiando à frente, com o cavalo e a sua carruagem, parece o Jeú. Porque a forma de guiar dele, ele guia furiosamente. Essa é a palavra usada na Bíblia. Ousadamente, intrepidamente. E esta deve ser o nosso papel naquilo que nós vivemos e passamos. E eu quero continuar um pouquinho esse assunto hoje com você. Eu terminei dizendo assim, que o que nos falta muitas vezes é coragem para colocar a fé em prática. Como a gente falou, cremos que Jesus pode ressuscitar um morto, mas muitas vezes nós não temos coragem de orar para que esse morto ressuscite. E eu queria continuar esse tema hoje a partir do livro de Isaías 49, 1 a 10, o chamado de Isaías. Quando o Senhor o chama, ele então diz assim a palavra lá, Isaías 49, do 1 até o 10, eu quero ler com você. Diz assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou, é Isaías falando, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra.
Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, e a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Até aqui, irmãos. O texto continua, mas aqui está falando e mostrando o chamado, né? O chamado de Isaías. E algumas coisas são interessantes. Eu quero olhar primeiramente o chamado dele, a característica dos chamados. Por quê? Porque eu creio, irmãos, que eu e você somos chamados da mesma forma. Eu creio que Deus nos chamou para cumprirmos algo para Ele. Eu creio que Deus nos chamou para restabelecermos a ordem de tudo aquilo que Ele determinou que deveria ser restabelecido. E eu creio que eu e você devemos nos posicionar naquilo que nós temos vivido, de tal forma que esta unção, né, a unção de Jeú, a unção que veio sobre Isaías, permaneçam sobre a minha vida e a tua vida. Algumas coisas interessantes. O texto ali no versículo 1 diz logo assim, que Isaías foi separado desde o ventre. Irmãos, quando a gente começa a pensar e analisar aquilo que Deus, na sua onisciência, onipresença, separou para nós vivemos, a gente vai perceber que lá no ventre nós já fomos chamados. Eu já vi em algumas situações, algumas ministrações, onde o Senhor, né, com grávidas, assim, onde o Senhor ministra sobre a vida daquela mãe, dizendo assim, né, esta criança foi chamada para algo maior. E eu e você, irmãos, fomos chamados para esse algo maior. Assim como Isaías, Deus nos separou desde o ventre, para cumprirmos algo para Ele. Mesmo que na tua vida talvez aquele sentimento, sim, mas eu só vim conhecer a Jesus quando eu já era mais velho. Irmãos, não, nós fomos separados. Não há nada nesse mundo que aconteça se não for determinado e debaixo de um propósito daquilo que Deus determinou. Aí o Isaías diz assim, que ele foi separado desde o ventre. No próprio versículo 1 diz que ele me chamou pelo nome antes do meu nascimento, né? Irmãos, eu e você precisamos tomar consciência disso, que o Senhor já me separou, o Senhor já me conhece pelo nome antes de eu nascer, para providenciar ou para promover aquilo que Ele separou para que eu pudesse promover e realizar, no tempo que Ele separou para mim viver nesse mundo e nessa terra. Eu gosto muito daquele texto ali em Atos, quando fala do Davi, né? Que Davi serviu a sua geração e morreu. Irmãos, é isso que nós fomos chamados para viver. O Senhor nos chamou para servirmos a nossa geração, é um tempo. A Bíblia vai dizer 60, 70, 80, né? Se haver vigor, o resto é canseira, é enfado. Irmãos, não há outro sentido na vida se eu não perceber que Deus já me separou desde o meu nascimento, me conhecendo pelo nome, para que eu pudesse cumprir o propósito e realizar o propósito que Ele tem determinado. Eu quero ainda falar disso hoje ainda, se eu me permitir aqui com o tempo, né? No versículo 2, fez da minha boca uma espada aguda, afiada, né? Da mesma palavra que nós conversamos semana passada, não sei quando é que passou o vídeo, né? Mas no último vídeo sobre a unção de Jeú. Se você não assistiu, assista aí, né? Parte 1, unção de Jeú, a parte 1. A espada afiada é a palavra, né? A palavra do Senhor, eu ter conhecimento, eu aprender, eu saber que na minha boca está a morte e a vida, como diz a palavra, e eu posso exercê-la com autoridade diante dos homens, de tal forma, como eu falei, que eu no meu chamado eu possa cumprir o propósito daquilo que Deus determinou. No mesmo versículo 2, diz assim, fez-me a minha boca uma espada aguda, afiada, na sombra da sua mão me escondeu. E fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. A segunda coisa que ele fala no versículo 2, me cobriu na sombra da sua mão. Né? Proteção.
o Senhor me guarda, o Senhor, aqueles que se dispõem a cumprir o propósito dele, a viver sendo instrumento nas mãos dele, há o cuidado, há a promessa do Senhor que ele vai proteger, ele vai guardar, ele vai sustentar. Não é? O próprio Senhor Jesus, Mateus 6,33, né? Buscai o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, serão acrescentadas todas as coisas. O Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor fortalece, o Senhor anima e concede a bênção dele. Diz no versículo 2, pôs-me como flecha limpa, flecha preparada, flecha, né, que, como ele diz aqui, como uma flecha polida, né, que foi trabalhada, que foi preparada para cumprir e alcançar o alvo, para chegar no alvo que o Senhor preparou, para chegar no alvo que o Senhor determinou que assim deveria acontecer. No próprio versículo 2 vai dizer assim, me escondeu na sua aljava. Né? Essa figura para mim é fantástica. O Senhor me esconde, me prepara para usar no momento certo. Para usar no momento certo. Eu gosto muito daquela figura no Salmo, né, quando ele diz ali que herança do Senhor são os filhos, né, e fruto, né, e tal, e o Senhor vai ministrando e diz assim, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Irmãos, isso para mim é uma figura assim muito forte. Por quê? Porque essa é a figura que demonstra que o Senhor, ele tem todo um cuidado, né? Porque assim o flecheiro é. O flecheiro é aquele que tem que achar a vara, ele tem que afiar a vara, ele tem que preparar a vara, ele tem que deixar tudo em ordem e ela fica escondida. Né? E a flecha precisa entender muitas vezes que dentro da aljava ela fica com a cabeça para baixo. Né? O flecheiro não põe ela com a ponta para cima, né? Pelo contrário, que quando ele vai pegar, né, a aljava, ele já pega pelo fundo e já atira, né? Então ela fica com a cabeça para baixo, para que não veja mesmo, para que ela saiba que ela está na dependência do flecheiro, para que a flecha saiba que no momento certo ela vai ser lançada, para que a flecha saiba que no momento exato que o Senhor determinou e preparou, ela vai ser usada, né? Este entender da parte de Deus. E muitas vezes no meio da igreja as pessoas vão ficando ansiosas. Né? Eu já vi irmãos, né? Não vivi essa realidade aqui em Montemor, mas lá em Caxias, eu vivi essa realidade, irmãos vinham procurar assim, pastor, então, eu acho que eu não estou sendo usado, né, pastor? O senhor não tem reconhecido muitas vezes? Não, irmão, eu tenho te reconhecido, só que eu não entendo em Deus ainda que chegou o momento de você estar exercendo aquilo que Deus lhe chamou. Outros muito ansiosos, né? Eu lembro que eu tive essa conversa uma vez com um discípulo meu, que ele estava ansioso, que ele ia casar, e ele queria ir embora e tal, e fazer. Eu falei, irmão, não é tempo. Aquieta o teu coração, guarda o teu coração, você vai casar, viva a tua vida de casado. Ainda lembrei a palavra quando diz ali, né, que o homem que casa, né, ele tem direito a ficar 1 ano, né, ele não vai para a guerra. Eu falei, é tempo de você agora cuidar da tua esposa, aprenderem a viver juntos, porque vai chegar um momento que o Senhor vai te enviar. Hoje ele é um dos nossos pastores, está cuidando da igreja, ele é esposa, uma benção. Discernir esse momento, saber que o Senhor está nos preparando, está nos polindo, está nos afiando, para que a gente possa cumprir o propósito. Não fique ansioso. Ousadia é diferente de ansiedade. Ousadia é aquele que sabe que chegou o momento, ele dá o passo, ele não volta atrás, né? Como ministrei uma palavra, né, no último domingo, falando do limite, né? Eu rompo o meu limite e vou. Isso depende da minha atitude, mas ao mesmo tempo eu preciso saber que Deus tem me preparado para coisas maiores. De vez em quando eu falo isso, eu digo assim, eu sei que a nossa vida ela vai por estágios, né? Eu estou vivendo agora um novo estágio aqui na igreja de Montemor. O que o Senhor tem preparado? E o que eu estou vivendo hoje aqui não é o final. Eu estou sendo ainda preparado, porque o Senhor sempre tem coisas maiores reservadas para que eu e você possa viver. Continuando, versículo 3, ele diz assim, e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem eu hei de ser glorificado. Aí o Senhor diz para ele, né, me disse, tu és meu servo, né, e é aquele momento onde a gente reconhece, né, que diante de Deus eu sou chamado para um propósito. Eu sei que eu sou servo.
né? A história quando Jesus conta, e ele fala que o escravo, né, que achou que já tinha feito todo o seu serviço durante o dia, mas o seu senhor chegou de noite. E ele se levanta, ele vai lá, prepara o alimento para o seu senhor vai dormir, ele lava a louça, ele limpa a cozinha e depois ele vai dormir. E aí o Senhor diz: não ache que este homem, né, fez além daquilo que devia fazer. Porque o que ele fez é porque ele é servo, né? E a palavra, né, mais correta seria escravo. Né? Nós somos servos, chamados, somos escravos livres, né? Dizendo assim, que podemos realizar a graça e a obra do Senhor de uma forma plena, viver na graça e realizar a obra do Senhor, mas ao mesmo tempo não podemos nos esquecer que nós somos servos, não somos donos de nós mesmos, mas somos chamados para viver debaixo do amor, do cuidado desse nosso Deus, cumprindo o propósito. E aí, por último, né? São 8 características aqui, eu já vou relembrar para você. E por último, ele diz assim: e por meio da vida de Isaías, ele ia manifestar a sua glória. Eu e você que somos chamados, e o Senhor tem nos chamado, e não adianta você dar desculpa que você não tem, tá? Porque todos nós temos. Todos nós temos um chamado. Não existe, o Senhor nunca me disse nada. Não, irmão, o Senhor te chamou para algo. Todos nós fomos chamados para alguma coisa. Não estamos aqui nesse mundo simplesmente para passar por ele, mas estamos aqui nesse mundo, como eu falei no início aqui do vídeo, para que nós possamos servir a essa geração. E depois a gente vai morrer e vai viver com o Senhor, mas somos chamados para servir essa geração. E o Senhor quer manifestar a glória dele a partir da minha vida e a tua vida. O Senhor quer manifestar a glória dele. Por isso são 8 características, né, de um chamado na vida de alguém. E todas essas 8 características nós vamos encontrar na vida do próprio Jeú. Né? Nós fomos separados desde o ventre, o Senhor nos chamou pelo nome antes mesmo de nascermos, fez da nossa boca uma espada afiada, nos cobriu com a sombra da sua mão, ou seja, tem nos protegido, nos colocou como flecha polida, preparada, né, para acertar o alvo, nos escondeu na sua aljava, para primeiro nos proteger e também para guardar o momento certo de nós sermos lançados, nos disse, né, nos lembrou que nós somos servos e por isso ele quer manifestar a glória dele a partir da nossa vida. Isso é fantástico, irmãos. Né? Quando eu comecei a tomar consciência na minha vida desse chamado, né? E essa palavra de Isaías, eu lembro que na época, tanto Isaías, Jeremias, né? Quando o Senhor começou a falar ao meu coração de um chamado, né, para algo maior, e irmãos, eu lutei muito tempo com isso, eu já partilhei sobre isso, né? Eu não queria, né? Éramos empresários, a gente estava bem, eu queria viver aquilo, me formei para aquilo, e o Senhor começou a incomodar o coração, incomoda o coração, e aí eu comecei a meditar e olhar aqueles homens e mulheres que tinham sido chamados por Deus. Eu me vi em algum momento com Moisés dizendo assim: Senhor, manda outro, não manda a mim. Senhor, envia quem tu tens para enviar, mas não me envia. Aí no outro momento eu comecei como Jeremias, né? Eu comecei, Senhor, né? Eu comecei a ser um profeta chorão, né? Diante do Senhor, assim, Senhor, não, Pai, Senhor, isso não é comigo, né? Eu comecei a meditar em Isaías, eu comecei a olhar o momento de Davi, né? Quando ele recebe ali, ele é ungido para se tornar rei, e eu comecei a ler a palavra olhando para esses homens e também mulheres, né? E comecei a perceber dentro de mim a luta que existia dentro de mim, para que eu pudesse realmente dar o passo e cumprir aquilo que o Senhor queria para mim. E nessa época, essa palavra de Isaías foi muito forte na minha vida, né? Porque eu comecei a me colocar no lugar de Isaías. Né? E esses 3 versículos, né? São só 3 versículos que falam do chamado. Eu li 10 com você, mas eu quero falar para que é que a gente foi chamado, né? E nesses 3 versículos está ali a base, né, do chamado dele. E quando eu comecei a me colocar dessa forma, eu comecei a me perceber dessa forma, que eu tinha sido alguém que foi separado do ventre, que o Senhor já me conhecia, né, o meu nome antes do meu nascimento, que Ele preparou a minha boca para ser uma espada afiada, que me cobriu com a sua proteção, né, a sua sombra, que me pôs como flecha para ser lançado no alvo, me escondeu na sua aljava, né, para ser usado no momento certo, me chamou de servo.
e acima de todas as coisas. E o que eu lembro que na época eu passei um tempo assim, me alegrando com Deus, né? E eu fiquei exultante quando eu entendi que a partir da minha vida, a partir do meu chamado, o Senhor iria manifestar a glória dele. Ah, irmãos, isso é um privilégio fantástico que eu e você temos e precisamos nos posicionar. Como eu disse, são 8 características de um chamado que encontramos na vida do Jeú, e todos eles são para destruir, assim como Jeú foi chamado, destruir o engano, a mentira, a manipulação, a idolatria, o orgulho dos homens. O Senhor nos chamou para isso. E aí, a partir do versículo 5, tem que correr um pouco aqui, né? Porque senão a gente vai ficar aí. Eu quero tentar fazer em 3 vezes aí essa unção de Jeú, mas eu estou vendo que já vai para 4, né? Mas vamos que a gente vai conseguir. A partir do versículo 5, o Senhor começa, agora o Isaías começa a dizer para que ele foi chamado. Quando ele logo diz, mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, né, para ser seu servo, para que, aí vem, para quê, né? E aí ele vai dando algumas funções. No versículo 5, ele diz assim, para tornar a trazer os perdidos e a juntar os desunidos. Diz assim, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força, lembra? Ele começa agora a partir do chamado, ele entendeu o seu chamado e agora ele começa a entender o porquê desse chamado e que forma Deus vai usá-lo nesse chamado. E a primeira coisa que ele diz assim, a primeira coisa que o Senhor chamou foi para salvar os perdidos. Papel que foi dado a mim e a você para anunciar o Evangelho, para declarar Jesus na vida das pessoas. E a segunda é para ajuntar aqueles que estão desunidos, aqueles que se afastaram, aqueles que estão vivendo um momento de crise, de dificuldade, ou estão perdidos no processo daquilo que estão vivendo. Este é um chamado extremamente importante que nós, muitas vezes na igreja, a gente tem um coração muito forte para salvar o perdido, né? Para trazer o perdido para a igreja, para trazer o perdido para Jesus. Isso é uma bênção, glória a Deus. Mas o Isaías lembra a mim e a você que além de trazer o perdido, eu sou chamado para gerar unidade. Ou seja, trazer novamente para o seio do convívio, para o seio do Senhor, aqueles que estão afastados. Né? E essa palavra que ele diz, que no versículo 5 ele fala, restaurares as tribos, né, aquilo que foi perdido no passado, e tornar a trazer os remanescentes. Tornar a trazer os remanescentes, aqueles que já andaram com o Senhor, viveram com o Senhor e hoje estão perdidos no processo, né? Aí no versículo 6 ele diz algumas outras coisas. Pouco é o seres meu servo para restaurares, eu li errado aqui, né? Para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel, no versículo 5. No versículo 6 que ele diz, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó, tornares a trazer os remanescentes de Israel, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Ele toma, no versículo 5 ele traz os perdidos, no versículo 5 ele ajunta os que estão faltando-lhes unidade, união, e agora ele chama então para que vocês restaurem, né? Restaurem Jacó. Você foi chamado para restaurar tudo aquilo que de sofrimento, de luta, de angústia, de perca, de engano, de mentira. É o tempo da restauração. Aí ele diz assim, para ajudar os que não se perderam, aqueles que ainda estão firmes, para animá-los, exortá-los. Aí ele diz para ser luz aos ímpios, aos gentios, que vocês sejam luzeiros, né? O Senhor nos diz, ensina isso, né? Que ser sal e luz para a terra, para que vocês sejam luz para aqueles que não conhecem ainda o Senhor e por meio da vida de vocês achem o caminho e possam então também andar naquilo que o Senhor trouxe de salvação sobre a vida deles. E por último ele diz assim, né, no versículo 6, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ou seja, para ser uma porta de salvação para toda a terra. Né? Isaías já entende aquilo que o Senhor Jesus um dia vai lançar sobre a vida da igreja, onde ele decide, né, por todos os lugares, todas as nações, em todos os lugares, alcançando todas as pessoas.
né? Em Atos 1:8, né, diz: vocês receberão poder, vocês receberão essa unção para alcançarem, né, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, todos os lugares. O Isaías aqui toma consciência disso. E aí, a partir do versículo 8 a 10, eu não vou ler com você aqui, porque o nosso tempo está indo rápido demais, mas se você está acompanhando aí, por favor, leia isso, né? Ele vai dizer algumas coisas. Primeira delas que ele diz: você foi chamado para ser uma aliança ao povo. Aquilo que ele fala em cima, ele diz: você gera unidade. Acho que eu vou ler, irmãos. A gente tem que passar uns 2 minutinhos aí, tá? Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi, te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo. Mediador da aliança, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. A aliança, né? A dificuldade e a luta que as pessoas têm de viverem nessa unidade e de terem uma verdadeira aliança que se dispõe a pagar um preço, né? Hoje em dia, irmãos, isso é muito triste, o que a gente vai vendo e percebendo na vida das igrejas. Não é quando eu falo igrejas, eu não olho somente para nós, né, irmãos? Eu tenho que olhar para a Bíblia, aquilo que ela fala e a realidade que o mundo vive hoje. Mas hoje, irmãos, é uma facilidade de se quebrar alianças, né? Isso já começa dentro do casamento, né? É tão fácil. Fez uma promessa de que ia viver até que a morte o separe, mas quebra a aliança. E na igreja, irmãos, isso é por qualquer coisinha. Não é qualquer coisinha: não, pastor, eu estou indo para outro lugar, eu vou fazer outra coisa. Se quebra a aliança. E aí o Senhor diz que o Isaías foi chamado para restaurar essa aliança, para que as pessoas vivem consigam viver dentro de uma aliança firme, verdadeira. Eu estou contigo independente do que aconteça, né? Assim é no casamento, assim deve ser na nossa vida relacional como um povo de Deus. Eu estou contigo independente do que aconteça, e eu estou disposto a pagar o preço independente do que aconteça. Aí ele diz que para restaurar a terra, ou seja, trazer restauração, assim como ele prometeu isso para todos, né? E para o povo dele, nós também somos chamados, né? E aí é para sarar a terra, para transformar a terra, para fazer com que a terra viva o propósito do Senhor, né? Eu estava ministrando ontem uma palavra também, numa pregação, e eu ainda lembrei, eu disse assim: irmãos, nós precisamos nos posicionar muitas vezes como Isaías, como Daniel, como Jeremias, né? Orando pelo pecado do povo, e eu tomar sobre mim o pecado de um povo, né, e pagar o preço de assumir um compromisso diante do Senhor, de orar e clamar para que Deus perdoe o povo, né? Isaías fala, né: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Desculpem. Se posicionar dessa forma. Aí ele diz no versículo 9: para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. O Senhor libertar aqueles que estão presos, amarrados pelo diabo hoje. O Senhor deu essa autoridade a mim e a você, nos chamou para isso, ser luz nas trevas, né? E no versículo 10 ele vai dizer que para levar as ovelhas, né? Conduzir as ovelhas, não terão fome nem sede, calma, nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Irmãos, isso é fantástico. Né? Só esses versículos, né? Falando aqui, não agora entendendo o chamado, mas para que nós fomos chamados, irmãos, dá outra mensagem aqui, né? Mas nós não queremos ir tão longe. Deus colocou a mim e a você para sermos esses que tornam a trazer os perdidos, que ajuntam os que estão sem unidade, desunidos, restaura a igreja. Há uma diferença em restaurar a igreja e a terra, ajudar os que não se corromperam, né, os que foram preservados, como diz ali, que fizeram parte da aliança, ser luz aos gentios, uma porta de salvação para toda a terra, para ser uma aliança ao povo e organizar essa aliança de tal forma que haja um compromisso sério com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor tem chamado para viver, restaurar a terra, né, restaurar, eu falei antes, a igreja, restaurar a terra, libertar os presos, os cativos, ser luz aos que estão nas trevas e levar as ovelhas para um bom pasto.
Irmãos, isso é fantástico. Quando nós começamos a entender o que Deus tem nos chamado a viver e de que forma Ele quer que nós venhamos a viver, entendendo como nós olhamos ali, né? Que o Senhor, lembrar para você, né? Nos separou desde o ventre. Eu vou falar para você, te separou desde o ventre, conhece o teu nome antes de você nascer, fez da sua boca uma espada aguda, né, afiada, te cobriu da sombra da sua mão, tem gerado proteção sobre a tua vida, preparou você como flecha, né, polida, limpa, preparada para acertar o alvo, que tem escondido você dentro da sua aljava para te usar de uma forma poderosa no momento certo. Disse para você que você é servo dele e vai manifestar a sua glória através da tua vida, naquilo que você tem vivido e passado. Queridos, nós vamos continuar esse assunto, tá certo? A unção de Jeú. Deus te chamou para viver nesta unção, vivendo o propósito dele. Que você possa tomar consciência disso e experimentar ser alguém que é extremamente usado por Deus naquilo que o Senhor tem chamado e tem chamado a igreja dele para viver. Amém, queridos? Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, daquele que está assistindo agora, Senhor, esse vídeo. Que a tua bênção, Senhor, permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, o fortaleça, o anime. Senhor, e que esta unção, Senhor, do Jeú, esta unção de ousadia, Deus, esta unção que foi dada no chamado de Isaías, Senhor, sobrevenha sobre a vida do teu servo, da tua serva, e que tu uses, Senhor, poderosamente a sua vida. Senhor, nesses assuntos aqui que nós vemos ali, rapidamente em Isaías, Senhor, para aquilo que tu nos chamou, para cumprir assim todo o teu propósito. Pai, assim o abençoa o teu servo e declaro sobre ele, Pai, o teu cuidado, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, queridos. Deus abençoe você. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Esse assunto continua, tá? Essa é a unção de Jeú, parte 2, vem a parte 3, quem sabe ainda a 4. Deus nos conceda a graça aí. Tchau, tchau, até mais.